E aí, galera? Aula de hoje nós vamos resolver mais um exercício do Enem. E você tá afim de aprender como resolve esse probleminha que está aí na sua tela? Bom, então não esquece, hein? Se inscreve aqui embaixo no meu canal. E agora sim, vamos lá aprender como resolve esse probleminha que está aí na aula de hoje. Bom, galera, vamos lá então hoje resolver um exercício do Enem, Exame Nacional do Ensino Médio. Diz o seguinte: para a identificação de pacientes com sintomas de gripe influenza a Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, informou hoje que os voos procedentes do Reino Unido, Espanha e Nova Zelândia também serão inspecionados por uma equipe da agência por médicos da empresa brasileira de infraestrutura aeroportuária, a Infraero. Inicialmente, apenas os voos vindos do México, Canadá e Estados Unidos eram inspecionados. A decisão foi tomada durante a reunião da Anvisa com representantes das companhias aéreas, da Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC, e da Infraero, no Aeroporto Internacional de Cumbica, em Guarulhos, na Grande São Paulo. Em um voo proveniente de Miami, a Anvisa constatou que, entre todas as pessoas a bordo, passageiros e tripulantes, algumas haviam passado pela cidade do México. No diagrama U representa o conjunto das pessoas que estavam nesse voo. P, o conjunto dos passageiros. M, o conjunto das pessoas que haviam passado pela cidade do México. E A, o conjunto das pessoas com sintomas da gripe influenza A. Considerando verdadeiro esse diagrama, conclui-se que a região sombreada representa o conjunto das pessoas que, de modo inequívoco, são aquelas caracterizadas como, e aí nós temos as nossas alternativas. Bom, galera, esse exercício aqui, ele é um exercício bem grande, né? Um exercício com bastante texto, com bastante teoria, né? Eu particularmente acho esse exercício de dificuldade média, tá, galerinha? Por quê? Por 2 motivos. Primeiro, porque, ele não tem cálculo, então ele não é tão difícil assim, mas por conta de todo o texto que tem e da interpretação que nós vamos ter que fazer aqui em cima do diagrama desse cara aqui, ele também não é tão simples assim. Ele não é tão fácil de chegar na nossa resposta. Então, por isso que eu acredito que ele seja um exercício que é considerado médio, certo? Bom, o que que nós temos que fazer aqui, galerinha? É o seguinte, primeiro, o exercício basicamente, né, matematicamente falando, ele começa desse ponto aqui, né? Então aqui, ó, é onde você, aluno, tem que começar a fazer a leitura para verificar a situação do diagrama. Diagrama também vai ser um cara que vai nos ajudar aí a resolver o nosso probleminha. Então o que que acontece aqui no nosso diagrama? Nosso diagrama, ele tem a representação de 3 grupos, então ele está dentro de um universo chamado U, né? Esse universo chamado U é essa situação do voo que acontece aqui. Então ele colocou ali, em um voo proveniente de Miami, a Anvisa constatou que entre todas as pessoas a bordo, então aqui tem uma coisa muito interessante, ela diz que pessoas a bordo, essa palavra pessoas vai aparecer bastante, ela está dividida entre 2 elementos, passageiros e tripulantes. Então isso aqui, ele é importante, porque pessoas que vai aparecer bastante na nossa teoria, mas não vai aparecer aqui nas respostas, essas pessoas, elas são um grupo, mas elas têm 2 subgrupos dentro desse conjunto, 2 subconjuntos, né. Então dentro das pessoas nós vamos ter passageiros, que são pessoas obviamente, né, e tripulantes, que também são pessoas. Então vai ter esses 2 subgrupos aqui, certo? Aí ele colocou no diagrama U representa o conjunto das pessoas que estavam nesse voo. Então quer dizer que esse diagrama aqui representa todas as pessoas que estavam no voo, passageiro e os tripulantes, certo? Aí tem passageiros que vai acontecer algumas coisas, que vai estar com gripe, que não vai estar com gripe, que vai passar pela cidade do México, como a gente vai ver aqui no restante do exercício.
Aí ele coloca ali, ó, o conjunto P, então quer dizer que essa bolinha aqui, ó, que representa o conjunto P, que ele é? Quem é que está ali dentro? Bom, no conjunto P, nós vamos colocar todas as pessoas que são passageiros. Então, o conjunto P é o conjunto dos passageiros. Então, dentro dessas pessoas que aparecem aqui no início do texto, tripulantes não está no conjunto P, perfeito? Só os passageiros. Conjunto M, ele diz que é o conjunto das pessoas que haviam passado pela cidade do México. Então quer dizer que aqui no conjunto M, esse cara aqui, nós temos quem é que está aqui dentro? Pessoas que passaram pela cidade do México. Então nós temos passageiros, temos tripulantes que passaram pela cidade do México, certo? E aí, o nosso conjunto A, ele diz que é o conjunto das pessoas com sintomas de gripe influenza A. Então, aqui, nesse conjunto A, nesse carinha que está na minha superior direita, ele é o grupo das pessoas, passageiros e tripulantes estão com a gripe da influenza A. Perfeito? Então aí o que que acontece? Ele quer saber, considerando que esse diagrama seja verdadeiro, ele quer saber qual é a região, né, quem são os elementos que estão na região sombreada, ou seja, quem está representando, quem está aqui dentro desse bom, galera, vamos lá. Se nós observarmos bem a nossa situação, esse cara aqui, ele é a interseção de 2 grupos. Qual grupo? O grupo A e o grupo M. Quem é o grupo A? O grupo A são as pessoas que estão com a gripe influenza. O grupo M são as pessoas que passaram pela cidade do México. O grupo P são as pessoas, né, os passageiros que estão no voo. Então, o que que eu falei para vocês no começo? E aqui, nas pessoas que ele determinou, ele está dizendo que essas pessoas foram divididas em 2 grupos, entre passageiros e entre tripulantes, certo? Então, se essas pessoas que ele tanto fala são consideradas passageiros e tripulantes, esse grupo aqui, que é o grupo P, e é o grupo dos passageiros, se ele é o grupo dos passageiros, todo o resto do nosso texto, que aparece aqui, do grupo A e do grupo M, quando ele fala de pessoas, ele não vai estar falando dos passageiros. Ele vai estar falando dos outros elementos que fazem parte desse grupo. Ou seja, ele vai estar falando dos tripulantes, galera. Então, quando ele coloca ali M, o conjunto das pessoas que haviam passado pela cidade do México, ele já está excluindo passageiros, porque os passageiros já estão todos nesse grupo P. Então, quando ele fala essas pessoas, ele está falando sobre os tripulantes. E quando ele fala também no grupo A, conjunto das pessoas com sintomas da gripe influenza, ele não está comentando sobre os passageiros, ele está sobre os tripulantes. Então, a interseção, que é o que ele quer saber, entre o grupo A e o grupo M, são os tripulantes com sintomas de gripe, porque está no grupo A, está com gripe, e que também acabaram passando pela cidade do México. Está também no grupo M, que são as pessoas que passaram pela cidade do México. Então, a única resposta que faz com que a nossa situação fique verdadeira é a nossa letra C, tá? Porque olha só, passageiros com sintomas de gripe não passaram pela cidade do México. Bom, aqui eu nem tenho na região sombreada o passageiros, que é o meu conjunto P. Então não tem como ser esse conjunto P aqui. Ele nem aparece. Letra B, passageiros com sintomas da gripe que passaram pela cidade do México. Aqui não tem. Esse cara aqui seria correto se fosse aqui no meio, porque aqui no meio sim, eu tenho passageiros, que é a interseção dos 3 grupos, né, passageiros que estão com gripe, porque também tá,
e que também passaram pela cidade do México. Então, aqui sim, né. A letra D, tripulantes com sintomas da gripe que não passaram pela cidade do México. Tripulantes com sintomas de gripe que não passaram pela cidade do México é exatamente quem? É exatamente esse cara aqui, ó, esse espaço aqui, ó. Pessoas com gripe, são tripulantes, né, porque passageiros está aqui, e não passaram pela cidade do México. O cara aqui, ó, seria a minha, certo? E a letra E, tripulantes sem sintomas de gripe que passaram pela cidade do México. Tripulantes sem sintomas de gripe que passaram pela cidade do México é essa aqui embaixo, ó, né. Então aqui, ó, vou até colocar com outra cor, ó. Essa aqui seria a nossa letra E, essa aqui seria a nossa letra D. A letra B, passageiros com sintomas da gripe e passaram pela cidade do México, seria esse meio aqui, ó, essa meiuca aqui. E a letra A, passageiros com sintomas da gripe que não passaram pela cidade do México. Passageiros com sintomas da gripe que não passaram pela cidade do México. É esse cara aqui, ó, certo? Então, ó, esse aqui seria a região que daria a resposta certa da letra A. Esse aqui da letra B, esse aqui da letra D, esse aqui da letra E. Mas ele não perguntou nada disso, né? Ele quer saber essa região aqui. Então, essa região aqui, ó, seria a nossa letra C, que a gente respondeu ali como uma resposta correta. Beleza? E aí, galera, gostou do exercício? Achou interessante a forma que eu trouxe aí para responder esse probleminha? Bom, se você gostou, agora então você me auxilia, hein? Se inscreve aqui embaixo no meu canal, deixa seu like, comenta aí para eu saber o que você achou dessa aula, mas também não esquece, compartilhe esse vídeo aí com seus amigos para que outras pessoas aprendam como resolve um exercício do Enem, beleza? Vou ficando por aqui, aguardo vocês numa próxima aula, no próximo. Valeu, galera. Bons estudos. Até a próxima. Tchau.